sempre um capítulo desse livro, Psicografia de Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, né? E a gente faz o estudo comentando o conteúdo, não necessariamente lendo detalhes, cada tópico e tudo mais. E hoje é o capítulo 11, o Sermão do Monte. Interessante o Sermão do Monte, porque o Espiritismo ele nos traz algumas luzes que às vezes é muito discutida fora do Espiritismo, porque não há confirmação, então se tem muita discussão dos estudiosos da Bíblia, e uma delas reside no Sermão do Monte. Há quem defenda, e muitos dos estudiosos defendem, que, na verdade, o Sermão do Monte ele não existiu uma única vez. Foi várias vezes repetido, embora ele conste no Evangelho de Mateus uma única vez, né? Há quem diga que o Sermão do Monte, na realidade, tem duas teorias assim parecidas. Uma é que Jesus repetiu várias vezes durante a sua trajetória, né? E a outra é que ele não necessariamente repetiu todas as bem-aventuranças todas as vezes. Então, ele repetiu algumas, depois outras, e que Mateus, então, compila isso nessa passagem, tá? A primeira parte da teoria, Humberto de Campos sana essa dúvida para a gente. Ele começa assim, lá no finalzinho do capítulo, da primeira vez que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, então ele já explica para a gente que isso foi repetido várias vezes. Então, a segunda parte não dá para saber, porque Humberto de Campos não traz todas as bem-aventuranças, então a gente não sabe dizer se, como ele coloca apenas 3 bem-aventuranças nesse momento, tem a ver somente ele pegou essas 3 para relacionar com a história de Mateus, que ele estava citando aqui, ou se de fato Jesus, eventualmente, essa outra teoria dos dogmáticos que dizem que Jesus falou essas bem-aventuranças várias vezes, não todas elas o tempo todo naquela sequência. Tá? Foi falando, né? Foi falando em alguns momentos. dos momentos que elas tinham mais sentido, né? E que depois Mateus compila. Então aqui não deixa claro isso, ele só cita 3 das boas-aventuranças relacionadas à história. Mas o fato, e aí a questão principal reside, por que eu estou falando isso? Né? Por que ele discute isso? Né? Porque nada é à toa, né? Se Jesus repetiu inúmeras vezes, isso tinha uma razão de acontecer. E a razão é bem simples, porque as bem-aventuranças, elas são um resumo de toda a doutrina de Cristo. Como se fosse, eu gosto muito de uma passagem que o Haroldo Dutra, ele chama as bem-aventuranças da plataforma de Cristo. Ele dá esse como se fosse uma plataforma de um projeto de um político. Qual que é a minha plataforma de governo? A minha plataforma de governo é fazer isso, fazer aquilo, parar. Então, que as bem-aventuranças, e eu gosto desse comparativo, porque eu acho muito inteligente, é a plataforma do Cristo. Então, quando Cristo resolve governar, ele não é candidato a nada, né? Ele já ganhou as eleições celestiais, né? E recebe a terra para governar. E ele vem com a sua plataforma, né? E é interessante que e qual é a plataforma, então, do Cristo, né? Então, porque, claro, nós temos as bem-aventuranças, fizemos o estudo, uma a uma, e tudo mais, demoramos 10 palestras, lembra? A gente fez 10 e tal, falando uma a uma cada um, não é esse o objetivo agora. Mas se a gente for ver, dentro da plataforma de governo do Cristo, uma das coisas está relacionada à paz. Então, tem três bem-aventuranças falando de paz, né? Sobre quem vive na paz e quem é o pacificador de Cristo, né? Então,
Cristo, ele convida a gente a viver em paz para que possamos chegar num processo evolutivo e sermos cabo eleitoral do Cristo, já que estamos falando para pacificar a sociedade, que é um outro ponto, né? Então esse é o primeiro, um dos primeiros. Eu também acho que é porque o planeta vai evoluindo, porque os homens vão evoluindo e melhorando. Sim. Então os que melhoram cuidam dos que ainda estão, né, na retaguarda. Se não tiver esse exército crescendo, o Cristo não veio para salvar a gente. Olha, peraí, te abrir aí, botar a bondade dentro do seu coração e dar tudo certo. Não é. É o homem pelo homem, né? Então, por isso que ele diz, somos irmãos, né? Somos filhos de Deus. Então, vamos melhorando e melhorando o outro. Essa é a proposta, né? Então, a gente não pode ficar melhor e não querer estar entre as pessoas doentes. Ah, não sou médico, o que é que eu vou fazer naquela comunidade que tem um perturbado, outro é coxo, outro é cego, outro é não sei o quê? Não, eu vou cuidar da minha vida. Aí não está crescendo. Aí a gente já vê que, né, eu vou ter que esse filho voltar de novo. E aí, quantas vezes a gente volta? Porque não entende a proposta. Né? A gente acha que a proposta é individual. Eu tenho que me melhorar, e deve ser. Se você não quer, o azar é seu. E não é. É melhorando, tanto que a gente fica tão anelado, a gente estava vendo isso, não foi, Ronaldo, no estudo? Anelado um com o outro, que ele disse, não adianta, enquanto tiver um irmão chorando, eu não descansarei, não é? O Cristo disse isso. E ele disse isso para reverberar em nossos corações. Puxa, eu estou achando que eu estou melhorando, não posso me sentir já crescendo sem olhar os meus irmãos ao redor, porque a gente só cresce quando leva o outro. Na verdade, então, só cresce porque leva o outro. Porque leva. Não é porque a gente não ficou naquela freira ajudava, olha, aquele pastor faz isso, aquele fulano faz aquilo. E você faz o quê? Né? Qual é, durante a sua semana, o que você faz pelo outro? Ah, mas eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo isso, tem minha família. Né? O máximo que a gente vai é na família. Né? Então, não pode ser assim. A gente tem que abrir o leque, porque o tempo urge, a gente daqui a pouco, né? A gente não está mais jovem, mas o pessoal mais velho, daqui a pouco está voltando, e quando voltar vai dizer, mas rapaz, aquela oportunidade eu pulei, e aquele dia, aquela coisa, sabe? Então, eu faço assim, ontem mesmo eu estava muito cansada, não queria vir para a reunião de estudo mediúnico, né? Que era Aí eu fiquei, mas já, assim, peguei o telefone umas 3 vezes, vou ligar para a Lena, acho que eu preciso mesmo é dormir, porque eu estou tão mole, tão cansada, não estou me sentindo bem, muito cansaço físico, né? Aí eu disse, puxa vida, vou ligar, e fiquei naquele negócio. Aí quando eu estou naquela dúvida, o negócio Walter passou e disse, mas não vai para o centro, não? Eu disse, vou. Claro. Já estou aqui só vendo os últimos detalhes e já estou saindo. Aí vi, mas foi tão bom o estudo que a gente fez, foi tão boa a noite. A gente bateu, foi assim, aquela troca, né? Quando fica aquela troca boa no estudo, né? Eu disse, agora veja, eu ia perder tudo isso. Ia ficar em casa achando que dormindo estava, né, me recuperando. Recuperando nada, rapaz. Tem que cair na gandaia. Mas essas sugestões, elas são normais. São. A gente tem que estar muito atento, muito. Principalmente quando a gente está dentro do trabalho, mais ainda. Mas quando a gente ainda está estudando, é estudante, também. Hoje não, essa aula, eu acho que eu já ouvi sobre isso. Não, deixa para a semana que vem, vai ter uma coisa boa também. A gente fica se dando desculpa, porque eles querem, a turma, né, do você não vai para frente, querem segurar a gente na retaguarda. Então, tem que, quando toda vez vier, e isso eu sempre recomendo, assim, tome um banho, entre no chuveiro, assim, mas eu já tomei, entra no chuveiro, tome aquele banho, reza assim, Pai Nosso, né? Eu peço a Joana, eu digo, Joana, por favor, me manda aí para o coisa. Aí quando você sai assim, parece que você já está disposta, já está, sabe? Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes espirituais do nosso dia a dia.
que a gente está na vida material, então tudo é matéria, tudo é isso, conta, parará, né, as coisas que tem que fazer. Mas o entorno verdadeiro está lá. Eles estão lá só esperando para dar uma beliscadinha, né? E o outro ponto, eu acho que da plataforma do Cristo, trazida nas bem-aventuranças, é a humildade. Né? E essa palavra é muito mal compreendida, né? A gente acha que uma pessoa rica, por exemplo, não pode ser humilde. Ver uma pessoa pobre, vai ser, fulano é muito humilde. Às vezes ele é mais arrogante ainda do que o outro. E, na verdade, não é. A humildade, às vezes, é empregada de uma maneira errada, né? E uma das características que eu acho principal aqui da humildade é, que Cristo nos traz, nos apresenta, é servir. Acho que o grande ponto de como a gente é qualificado, quanto mais... A gente ainda brincava aqui, né? Eu fui pagar ali, antes que a Giza venha me cobrar, porque ela veio me cobrar até na palestra. Não cobra nada. Aí, brincou, né? Mas o palestrante paga? Aí a gente ainda disse assim, né? Eu falei assim, olha, no mundo espírita é assim, você faz o salgado, traz o salgado, vende o salgado e compra. Dá a palestra e no final ajuda a lavar a louça. Vai limpar, né? O centro. E é assim. E é assim. E não estou me colocando nessa posição assim, não. Estou colocando todos nós, porque todos nós estamos nessa posição. E foi a posição que Cristo nos contou, né? Tanto nessa passagem aqui do Sermão do Monte, porque o que menos fala aqui é do Sermão do Monte. O que mais fala é como chegou no Sermão do Monte, né? Mas Cristo nos deu o tempo todo aquela lição de humildade, como? Servindo. Ele, que era o governador do orbe, a parte de ter vindo aqui servir a todos nós, nos mostrar a lição, nos mostrar o caminho, mas ele literalmente foi servir a cada pessoa. E tanto que no final, o que ele vai lá? Lavar o pé dos apóstolos, né? O que deixa Pedro falar, não, imagina, lavar meu pé você não vai. E aí Cristo fala o quê? Aquele que não lavar o pé. E aí o Pedro olha assim, então pode lavar a mão, o braço, tal, pode lavar tudo. Por quê? Cristo quis mostrar o tempo todo que quanto mais nós sabemos, mais temos que servir. Essa é a lição de humildade. Essa é a grande lição. E aí o que acontece aqui nessa... E quanto mais temos, qualquer talento daqueles que nós temos a obrigação de servir. Se somos chefes, somos líderes, temos que servir. Claro que nós temos que ter a função de chefe, tem que posicionar, mas a gente está ali sempre para servir a um bem maior, as pessoas ao nosso redor. E essa é a grande lição aqui da humildade, que a medida da humildade é isso, porque a pessoa pode ter muito dinheiro, estar servindo todos ao seu redor com emprego, com isso, com ajuda. Não é só dar o dinheiro, né? É a oportunidade e tal. E a pessoa que não tem nada, a pessoa quer receber, não quer dar nem um pouco que tem. Às vezes, a iniciativa, o ajuda, a mão, às vezes não pode ter, mas ele, olha, quer que eu te ajude? Final de semana, né? Tem uma mudança, pessoal, que garanto para você, nunca compre uma caminhonete, porque sempre você vai ser convidado a servir. Todo final de semana tem um convite para eu servir alguém. Então, mas o fato é que isso aqui é a lição de Mateus, né? Lembra que eu brinco, né? Falando com o Marcelo, que eu me enquadro, eu vejo os apóstolos e eu me identifico com todos eles nos defeitos? Nos defeitos. E todos eles. E qual era e que Cristo selecionou cada um dos apóstolos numa situação. Mateus foi selecionado por quê? Ele era um representante de Roma, né? Cobrava impostos. Como ele não era bem visto, ele era bem pago. Um serviço muito bem visto.
mas ele era bem pago. E ele tinha, além de um conhecimento intelectual, então Mateus ele representa aquele intelectual do grupo dentro de Cristo, né? Aquele grupo de pessoas que, além de intelectual, tem um rico, mas uma boa situação financeira, uma estabilidade financeira e tal. Mas Mateus, lembra que Mateus é meio primo de Jesus, né? Lembra que eu falei isso para você. Mas ele tinha conseguido essa posição e foi selecionado por Jesus. E quando Jesus conta aqui Humberto de Campos, quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar e fazer curas, e fazer milagres e tudo mais, e chamar, e convidar as pessoas que eram as excluídas da sociedade. Isso gerou uma leva de excluídos, e todos os apóstolos ali eram abordados nisso. Até que um dia... E Jesus dizia, né? Eu estou aqui para os pobres, para os oprimidos. Sempre deixou claro, sempre nunca ele deixou... Nunca ele deu dúvida disso, mas era início ainda da pregação, às vezes falava isso, não entendia ou não queria entender, né? Mas tinha um bando de nós lá, assim, querendo organizar o trabalho. Não, peraí, tira fulano, bota ciclano, sabe? Fazer. E aí... Sem saber ainda o motivo. E aí o pessoal foi sempre abordando todos os apóstolos. Olha, onde é que o Cristo vai estar? Como é que a gente... Não, Jesus... E tá, e um dia um grupo assim aborda Mateus e começa a perguntar, né? Como é que é isso? Como é que é o reino de Deus? Explica melhor isso, eu não entendi direito. E começa a ser. E eles queriam entender para eles poderem servir também a esse propósito. Aí que Mateus vira para 3 dos que ele conheciam do grupo. Lissandro, Áquilo e Pafos. Um era aleijado e falou, mas como é que vocês podem servir se você é aleijado? Olha que delicadeza, Mateus, né? O que você vai realizar? O que você vai fazer se você não pode ter? Porque se imaginava, né, que você vai pregar por aí, vai fazer, vai sair. Como é que o cara vai sair ali se ele é aleijado? O outro, como é que você vai fazer alguma coisa se a tua própria família não quis você? Você quer ficar aqui com a gente? E o outro falou assim, você traste na sociedade aí. Não, Áquila, coitadinho, ele foi abandonado pela família. Isso, abandonado. Ele era uma pessoa difícil e tudo, né? Então, se sua família não me quis, o que você quer que a gente queira? O que você vai contribuir para essa obra do Cristo, né? E o outro era um cara que... o Humberto Campos não diz o que ele faz, mas ele vira e fala assim, você acha que eu não... Ele tinha transtorno psíquico, então as pessoas diziam que ele era meio doido, que anda pela rua assim. Então, o que é que uma pessoa dessa, né, transtornada mentalmente, vai poder ajudar uma coisa dessa bacana com o Cristo? Não pode, né? Aí bota os bichinhos para correr, tadinho. E aí já começa... Mas o interessante é que Mateus fala isso de puro coração. Não é maldade. Não é maldade entranhada. Não, e porque achava assim, eu não vou pegar pessoas incompetentes que não vão dar jeito em nada para um trabalho grandioso desse, que precisa ter gente com equilíbrio, com a mente boa, entendeu? Como é que vai pegar qualquer pessoa para fazer um trabalho? Né? E aí eles ficam meio tristes, né? Ficam tristes e tal. Puxa, como é que é realmente? Porque você começa a acreditar. Porque se sente humilhado. E a sociedade tinha esse conceito, né? Lembra que nessa época, e até antes dessa época, né? Por exemplo, na sociedade ateniense, era um direito de um cidadão ateniense que tivesse um filho deficiente abandoná-lo, jogá-lo no vale, jogá-lo recém-nascido no vale das crianças abandonadas. Que óbvio que iam morrer, né? Não teria como um recém-nascido sobreviver sendo jogado. Então era um direito. Aqueles que eram qualquer deficiência física tinham o direito de ser excluído. A sociedade tinha o direito de excluir essas pessoas. Aliás, nós estamos discutindo sobre necessidades especiais, até hoje não chegamos ainda nessa igualdade quando deveríamos, né? Não, e Jesus veio para nós que tínhamos necessidade, temos até hoje, necessidades especiais, né? É como aqui no centro mesmo, aqui no centro sempre, de quando em vez, entram pessoas mais difíceis, né, na convivência, por algum transtorno, algum problema emocional e tudo, né? Mas nunca houve assim um problema
sério que precisasse, vamos chamar alguém aí para acudir, para levar fulano que está quebrando tudo, que está matando, entendeu? Então, as pessoas vão se ajustando e amando tanto a casa e achando que está tão bom aqui, que como é que a gente vai dizer assim, não, você não sabe, não. E quando a gente diz, olha, não pode isso, não pode aquilo, porque realmente a pessoa não tem, né, preparo para algumas coisas, não, tem que ir com muito jeito. Aí a gente esse negócio já foi estudado tantas vezes, né, que eu sempre lembrava, rapaz, só lemos os três. Eu digo, quem desses que chegaram aí agora estavam lá naquela época e Mateus chutou, né? Agora somos nós que vamos chutar, é assim que a gente convence a nós mesmos e aos trabalhadores da casa. Então, sempre havia, assim, a gente tem que ter paciência. Né? Já teve pessoas de subir no púlpito depois da palestra, eu quero falar um pouco sobre isso. Aí todo mundo, ai meu Deus, pronto. Né? Porque era uma pessoa, né? Até a pessoa familiar que trazia disse, meu Deus, aí sabe, já comendo. É diante desse trauma que eu não paro de falar. Lá, dava. Porque daí, nem isso daí vai Mas depois todos ele os casos que aconteceram assim, a pessoa só queria dar o seu depoimento, do seu sofrimento, da sua dor, e como naquele momento estavam se sentindo bem. E foi tocado, né? E dizer, meu Deus, e um agradecer à mãe, ao pai, a quem trouxe, porque graças a Deus você me trouxe aqui. Então, quer dizer, quando virava ali a esquina, não sei se voltava a ser a perturbação de antes, mas era, às vezes, para o familiar ali ver que tem uma luzinha no fundo daquele túnel escuro, entendeu? Que tem alguma coisa ali que, para aquela família, está sendo um transtorno naquele momento, mas talvez precise só dessa paciência, né? Então, é muito bacana mesmo a gente ter assim, as provas durante, né, o trabalho espírita, né? Você está numa casa há muito tempo e vê assim, momentos que você vê assim, que sai do normal, né? Que diz assim, sai é coisa... não é nosso. E como muitas vezes nós estamos falando aqui com o espírito, não com o Ronaldo não trazia aqueles meninos que tinham uma deficiência autista, mas grave, realmente muito já severa, adultos, e que sentavam aqui, e grandes, grandes, altos, grandes, e vinham aqui, sentavam, assistiam a aula, e quando estavam assistindo, se comportavam como uma pessoa que não tivesse a deficiência. Por quê? Porque eles estavam bloqueados? Não, porque a comunicação dava com o espírito. E eles saíam agradecendo, né? E tal, e faziam. Então, assim, a gente não pode excluir. Mas o mais interessante, que eu acho que dessa passagem, não é ele ter feito isso. Não é ele. É que logo depois, então Jesus tinha esse sermão no monte, né? E Jesus encontra eles, provavelmente talvez um ponto de encontro e tal, para poder ir para o monte. E Mateus fala com orgulho. O legal disso não é só o que ele fez, é que ele está orgulhoso de ter feito isso. Ele fala, Jesus, olha só, vou te contar uma coisa que eu fiz hoje. Achando que foi maravilhoso. E aí você, olha, chegou o pessoal aqui me pedindo, e olha, eu disse, vocês não podem ajudar, a gente precisa de gente forte para o trabalho. Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente e falando assim, será que ele está tirando sarro de mim? Ele tá brincando, né? Acho que ele está brincando. E aí, porque Jesus... Isso é interessante, porque o Humberto de Campos ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto em outras passagens. Ele fala assim, Jesus coloca a mão no ombro de Mateus, tipo, como se tivesse... Mateus. Menos. Olha, como um pai, como um cara que você vê o filho falando bobagem, não é isso que a gente já viu, nossos filhos mais novos falando bobagem, você tem que chegar uma hora e fazer, fisicamente falando assim, ó, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, calma, desembarca desse trem aqui, desembarca desse trem, deixa eu te contar uma coisa. Letrado, intelectual, letrado, financeiramente estável, né? Então ele tinha uma coisa, porque ele representa essa parcela da população, que somos as pessoas que tiveram oportunidade de fazer uma faculdade,
de ter um nível superior, de ter mestrado, doutorado, ter uma situação... Então, ele representa essa parcela da população, né? E aí, Jesus fala, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus é para todo mundo. E é interessante a explicação, é para todo mundo. Mas a boa nova é para quem está precisando de boa notícia. Ele, então, vê como ele dá uma chacoalhada no Mateus, uma chacoalhada interessante, porque, poxa, quem está com a vida tranquila, que está tudo bem, que não tem problema, não é o nosso caso, que tem, para que você precisa de boa nova? Porque já está tudo bem, você não precisa de boa notícia nenhuma, né? Assim, então, pera um pouquinho. Se o objetivo da boa nova, e é isso que vê como Jesus conversa no mesmo nível intelectual de Mateus, no nível filosófico. Para outros apóstolos que não têm esse conhecimento, ele fala, citando o peixe, citando não sei o quê, mas quando ele tem que... Com Mateus, que tem um nível filosófico, ele vai trazer na filosofia, vem cá, você não vai, se isso aqui não é a boa nova, quem precisa de notícia boa? Quem está aflito. A boa nova é para os vencidos do mundo. Para quem? Ele falou assim, de mais a mais. E aí ele, então... Mateus, porque às vezes a gente fala o óbvio, mas a gente não estava pensando o óbvio, né? E como a gente às vezes fica numa ideia fixa, colocando, olha, eu tenho isso, eu tenho esse estudo, olha como eu sou melhor que os outros, né? Isso é muito comum na academia, né? As pessoas têm um debate de títulos, quem é mais, né? Aliás, eu tive aula com doutores que eram péssimos professores, mas eles eram doutor, não sei o quê, isso, um título, aquilo. Quer dizer, e péssima pessoa, né? Porque você se propõe a ser uma pessoa e, né? E você tem, aí você traz uma arrogância. Você vê como... E aí é que está a pegada nesse ponto. Como nós vivemos na matéria, aquilo que se destaca positivamente da matéria dá uma falsa sensação de superioridade. Essa é a lição para Mateus. Então, por exemplo, o que dá uma noção de que eu sou melhor que os outros? Na matéria. É uma falsa sensação. Quando eu sei mais que você em algum conteúdo. Então, o cara chega e fala assim, não, mas eu sou mestre, eu sou doutor. E o outro fala assim, mas eu sou pós-doutor. E aí, então você tem uma briga de ego e isso transforma a pessoa numa pessoa melhor. E aí é uma confusão entre ser bom e ter mais estudo. Não é? É por isso que Sócrates cunhou aquela frase e aí ele descobriu, né? Esse é o resumo dessa só sei que nada sei, essa é a frase. Mas por que Sócrates fala isso? A história toda é a seguinte: Sócrates foi condenado, né? Sócrates foi condenado por desvirtuar jovens. Mal sabia o povo o que ia acontecer com o panqueiro MC não sei o quê, né? Já ia ganhar a cicuta já do primeiro disco. Porque esse Sócrates ganhou cicuta por desvirtuar jovens. Bom, aí Sócrates estava no julgamento. E ele vai contar essa história no julgamento dele. Essa história está no julgamento. Então, quando ele é acusado, ele levanta para se defender e ele fala, então, quando eu estava no templo de Delfos e entrei lá, a pitonisa virou para mim e falou, eis o homem mais sábio do mundo. E Sócrates olhou para trás para ver se tinha alguém entrando, né? Aí ele falou, é você mesmo. Ele falou, eu? É você. Eu não sou. Eu não sou. Você deve estar confundindo. Eu sou um cara que não sei nada. Né? Eu sei muito pouco. Só que isso era uma coisa muito séria, né? Como se você chegasse, o Chico,
O Pitonisa era o Chico Xavier virando e falando assim, ó, eis o homem mais sábio do mundo. Fala, oh, tem duas coisas erradas. Ou eu não sou o cara, ou a Pitonisa está errada. Não pode ser. Só que também a Pitonisa não podia estar errada. Então Sócrates falou, olha, eu vou lhe provar que eu não sou o mais sábio. Ele começa a contar. Ele vai até a guilda dos padeiros e pergunta quem é o melhor padeiro de Atenas. E aí chega lá e fala assim, o cara sabia tudo de pão, ele sabia tudo de fazer isso, para aí, para. E aí ele falou, tá vendo? Eu, Sócrates, não sei nada de pão. Eu não sei nada de pão. Vou voltar para Pitonisa. Aí ele vira para você, então você é o cara mais sábio do mundo. E o padeiro que mais sabia, eu sou. Ah, legal. Aí ele foi para uma outra guilda, a guilda dos artistas. Me pergunta, quem é o artista o melhor artista aqui de Atenas? Fulano. Ele vai lá, realmente era o melhor. Ele falou, tá vendo? Mais uma vez a Pitonisa tá errado. Eu não sei nada de arte. Né? Aí ele vai para os... Agora, bom, então agora eu vou provocar, eu vou para a guilda dos caras que são filósofos. Naquela época, os políticos eram filósofos. Naquela época. É. E aí ele vai conversar. Quem é o político mais sábio? Né? Imagina, não naquela época, um pouco depois, nós temos Cícero, né? Cícero lá no Senado Romano e tal. Tinha umas caras bons naquela época, né? São épocas diferentes, tem 300 anos de diferença. Mas... E aí ele percebeu que realmente ele era o cara mais sábio, porque enquanto a gente acha da nossa pequenez que a gente sabe tudo daquilo, a gente não sabe nada de um monte de coisa. E aí Sócrates fala, não, o Pitonista estava certo, porque eu sou o único que tem a consciência que eu nada sei. Enquanto os outros vivem na falsa ignorância por saberem muito de uma coisa tão pequena, se acham melhores que os outros. Essa é a grande questão. Então, por isso que quando a gente faz uma interpretação, a gente não. Kardec faz uma interpretação e nos apresenta Sócrates como um precursor da filosofia de Cristo, é porque ele estava introduzindo esse tipo de conhecimento. Já na humildade, né? E aí o que acontece? Só que, e aí era uma crítica, quando Sócrates fala isso, ele faz uma crítica às pessoas que se colocam como superiores às outras por terem o conhecimento. Interessante, né? E aí a gente cai em Mateus aqui de novo. O que mais que nos dá uma falsa sensação de ser melhor que os outros? Dinheiro. Né? Nós temos aí exemplos de pessoas, não nesse plano agora, porque a gente já está num mundo muito mais evoluído, né? Mas assim, bilionários que antigamente, né, esbanjavam, tratavam os outros como se não fossem seres humanos. Antigamente, não agora. Agora não, né? Não, né? Então, quer dizer, o cara é milionário, é bilionário, ele se comporta como se ele fosse um ser superior. Superior. E se ele é milionário e ainda é inteligente? Não. Tem que ser inteligente, porque senão não casa. Então, ele tem as duas coisas que se destacam na matéria e que dá uma falsa sensação de poder. E é o que Mateus está dizendo. Ele era isso. E aí que Jesus vem falar. O bom não está em você ter na matéria. O bom é você estar bens fora da matéria. O que Jesus veio nos ensinar é ter tesouros fora da matéria. Porque os tesouros da matéria são concessões divinas. E que a gente tem e perde. Né? Então, Cristo vem nos colocar, e aí ele vai colocando para Mateus assim. Então, primeiro ele vai colocando Mateus, se você tem uma condição financeira e um conhecimento, por quê? Porque era a missão dele. Ele precisava de alguém que fosse um escritor, que tivesse dinheiro, para não ter que precisar sair para pescar todo dia, pegar o peixe, não sei o quê. Ele estava ali, então ele podia comprar papel, era caro.
Ele podia comprar anotação, ele tinha conhecimento. Então, ele foi forjado no processo evolutivo para vir daquele jeito. Porque tinha que ter todos os tipos. Né? Tinha que ter todos os tipos, mas tinha que ter, dentro da missão dele, era o primeiro a escrever. Embora o pessoal diga que o único evangelho, ou talvez o primeiro evangelho, é o de Marcos, a gente sabe que não é, né? É o de Mateus. A gente sabe porque a gente é espírita, mais uma luz que nos é revelada por Emmanuel, lá em Paulo e Estevão, que os escritos que Paulo estudava eram os escritos de Mateus. Não era exatamente o evangelho, e de fato, sim. Se a gente for pegar historicamente, esse evangelho foi montado pelo menos 90 anos depois da morte de João, mesma coisa o evangelho de João, tudo isso. Então, de fato, assim, tecnicamente, até hoje, historicamente, o mais antigo seria o de Marcos, comprovadamente, mas a gente sabe que é o Mateus. Precisava pelo conhecimento para que ele cumprisse a missão dele. Se não tivesse o evangelho de Mateus, não era o evangelho, tá? Os textos de Mateus, como é que ia ser com Paulo? Não era a missão de Paulo. Paulo estudou tantos outros. Estevão estudou pelos textos de Mateus. Então, tudo isso foi levado. E aí, Mateus vai entendendo, assim, falando, nossa, realmente faz sentido. E aí Jesus pega num outro ponto que eu acho interessante e fala assim, olha, e tem mais. O evangelho é para todo mundo. Mas aqueles que ainda estão cegos pelas coisas do mundo, talvez não sintam a Deus como aquele que está no desespero. Então imagine, aí Jesus coloca dessa maneira, imagine que um general, um grande general romano, ou alguém muito importante, venha e se converta a nossas lições, que não era o cristianismo, né, naquele momento, se converta a boa nova que a gente está trazendo. Como ele está ainda atrelado, e é interessante que Jesus coloca ali, ele está atrelado ainda às coisas do mundo, provavelmente ele não vai aceitar que a gente pregue nas estradas, talvez seria melhor fazer um templo bonito e tal, e a gente começar a discutir vaidades, como é que deveria ser, qualquer semelhança com a realidade posterior é mera coincidência. E ele disse que ele estava preparando o evangelho para os grandes, os governantes, as pessoas que poderiam, como quem diz assim, levar isso adiante, porque eram poderosos, né? Mateus, né? Mateus achava que era isso. Que era isso. Como todos achavam, né? Aqueles que eram mais Judas, que era mais atrelado também ao dinheiro, achava que tinha que ser aos importantes. Aqueles que eram mais brutos achavam que tinha que enfiar a goela abaixo o evangelho, né? E foi assim. E a gente já tentou fazer isso, né? E o mais interessante é que Jesus falou exatamente o oposto, e a gente tentou, nesses últimos anos, fazer contrário a Jesus, e não é que Jesus estava certo, não deu certo. As pessoas não viram cristãs só porque você obriga elas a serem cristãs, né? Vídeos os judeus, que eram conhecidos como novos cristãos, que tinham que se converter ao cristianismo na época, senão poderiam perder casa, bens, não sei o quê. E aí eles eram, óbvio que mantinham a sua fé, porque acreditavam em tudo, e que o judaísmo é uma religião belíssima e que merece o nosso respeito, mas tinham que se converteram falsamente ao cristianismo para poder sobreviver. Quer dizer, e quando deixou de ser obrigatório, provavelmente voltaram, toda aquela família voltou a ser judeu. E por quê? Porque tem a cultura. Né? Então, a gente tem que compreender, e também não precisa ser cristão para ir para o céu, né? Não, né? Pode ser qualquer religião que seja bom, né? Desde que cumpra os preceitos aqui, né? Mas o mais interessante, um outro ponto aqui que eu acho legal, e aí acho que todos nós já passamos, eu pelo menos já passei por isso, né? A não ser que tenha algum espírito também que já está mais evoluído, não lembra, assim, né? Mas quando a gente tem um momento de muita dor, é quando a gente sente mais Cristo, sente mais Deus na nossa vida. A gente parece que dói, que a gente está perdido, está desesperado, mas ao mesmo tempo
você sente que ele está conduzindo. Fala assim, ó, não vai cair. Você pode achar que vai, mas não vai. Não é assim? Nos momentos mais... desespero. Às vezes as pessoas... Sim. Né? Não entrar em desespero. Não entrar em desespero. Mas quando nós... No eixo. E quando nós estamos naquela dor, naquele momento de muita dor, é onde a gente tem... Primeiro, a gente aceita mais também, né? E segundo, a gente abre-se mais para Deus, para os desígnios de Deus, para os propósitos de Deus. E a gente vai aí se recuperando, vai sentindo, vai tendo. Você vê as pessoas até muito doentes, né? Estão hospitalizadas e já sabem que, né, eventualmente vão desencarnar pelo processo, né, que o corpo está falindo. Não tem morte assim, desesperada, de eu quero levantar, entendeu? Normalmente vai se pacificando até o momento do desencarne, né? Sim. Vai assim, tendo uma aceitação, é como se... porque, né, a espiritualidade é tão generosa e Deus é tão pai mesmo, que não é de súbito, você não né? Você está, às vezes, com uma doença muito grave, que você sabe que pode desencarnar, tem muita chance de levar ao desencarne, né? Mas as pessoas tentam melhorar, né? Tentam se submeter aos tratamentos e tudo, mas que quando vai chegando um momento de que você vê que não tem muita luz mais no final do túnel, parece que há uma pacificação do espírito, né? Não é como se não entrasse mais em desespero, né? Dá aquela calma, assim como se, né? Eu digo assim, já está com um pé lá e outro cá, então é como se o espírito já estivesse sendo consolado durante o sono, durante, né, o tempo e preparando para sair bem. Não tem mais aquela confusão. Muito bom, muito bom. Agora, tem uma parte que aí eu me distancio dos discípulos. Eu me aproximo dos defeitos, mas nas qualidades eu me distancio. Né? Você vê como Mateus era inteligente. Porque no mesmo dia ele mudou. Ele muda. Ele muda no mesmo dia. Isso acontece de manhã, ele conta para Jesus, Jesus conta a história para ele, ele percebe, claro, também com Jesus contando deve ser mais gostoso, né? Mas também não é fácil. Não, também não é fácil, porque quantos passaram por Jesus teimosa, e não entenderam? Judas não entendeu. Judas não entendeu. Nicodemos não entendeu. Né? Mesmo que tivesse tentado. Então você vê que, claro que na hora ele abalou, porque não tinha. Não, era impossível e não é aquilo, não abalar. Assim, porque Jesus não jogava, né, pérolas aos porcos, né? Se joga pérolas aos porcos. Mas o que aconteceu com Judas, o que aconteceu com Nicodemo, depois eles entenderam. Mas no momento, mais questionar. Mas na hora Pedro demorou um tempão para entender. Pedro mesmo só vai entender a lição de Cristo depois que ele e não era porque não tivesse conhecimento, era o coração ainda muito voltado para o material. Então, você não entende o espiritual da noite para o dia, mesmo que ele esteja diante de você. Né? Interessante isso. Já Mateus, ele na hora, menina, ele cai em si, ele diz assim, quando ele diz, não vim por os vencidos, né? Eu vim para os doentes. E quando ele vê também as pessoas que estavam no monte. Ele vai vendo, vai ouvindo a pregação aí dos bem-aventuranças, porque era preparado, era inteligente, era um filósofo, era estudioso. Veja como o cara vem com a missão. E aí ele, humildemente, porque ele entendeu e ele aceitou o que Jesus falou. Aí ele ainda não sentia. Olha a diferença. Esse é o passo que às vezes a gente tem que dar também, essa é outra lição, né? Uma coisa é a gente compreender, a outra coisa é a gente sentir. Tem que sentir. É um outro passo. Por isso, passa por bem compreender, é importante, porque se a gente compreende mal, a gente vai sentir mal, ou vai sentir parcialmente, mas na hora que a gente compreende a lição e a gente passa a sentir, é um momento de transformação. Então, ele compreendeu, viu que a lógica de Jesus era correta. Quando vai para o Sermão do Monte, que ele vê aquelas pessoas sendo atendidas, aquelas pessoas sedentas de Cristo,
Saudade do Cristo, como dizia mesmo, né? A o boa Chico, nova. né? Chico tinha essa expressão que eu acho que era linda, né? Quando a casa assim estava cheia e tal, essa era a saudade do Cristo, quando sente aquela presença do Cristo. E aí ele despertou. Mas você vê como foi rápido. E aí ele despertou e já mudou o padrão. E na hora que você... Por isso que a mudança, ela é árdua. Só que quando ela acontece, ela é rápida. Você chegar na mudança, compreender, entender e tal. Mas na hora que você compreende, você dá aquele estalo, é como aprender a ler. Né? Quando a gente estava lá aprendendo a ler, juntar as letrinhas, depois que você aprendeu a ler, nunca mais você esquece. Né? Aí vira aquele estalo. E é isso que vai acontecer em todo o processo. Tudo na vida. Então o Mateus aprende logo coisas que a gente... E é um espelho para que a gente possa seguir. Poxa, se a gente confia em Cristo, se a gente sabe, por que a gente tem essa dificuldade de viver Cristo? É difícil, porque a gente ainda está na matéria. Porque o oposto de Cristo... Por isso que a gente tem que entender, eu gosto de falar isso quando eu falo sobre... Porque a gente entende, mas não sente. Mas por que a gente não sente? E aí a gente tem que entender o que Cristo fala lá, quando eu falo lá no 5º sermão de Mateus, a pessoa fica procurando o anticristo. Quem será o anticristo? O fulano, o cicrano. Então passa, a gente está há 1000 e tantos anos procurando e dizendo que já foi tudo quanto é gente que vocês possam imaginar. Papas, reis, tal, presidentes, ditadores e tal, todos foram anticristo. E provavelmente eles estavam com o anticristo, mas quem é o anticristo? É o materialismo. Não existe nada mais anticristo do que o materialismo. O culto à matéria. Então, por que a gente compreende, mas não sente? Porque a gente vive com o anticristo. Não a gente... Veja como é simbólico isso. A gente vive com o anticristo. E a gente está procurando o anticristo fora da gente. Como se fosse uma pessoa. Então, o anticristo é acreditar que só porque eu tenho um título acadêmico maior que o seu, eu sou melhor que você enquanto pessoa. Isso é o anticristo. Só porque eu tenho um 0 a mais na minha conta, eu sou melhor que os outros. No caso, eu tenho um monte de zero, só que o problema é que está tudo do lado errado. Meu caso está todo zero do lado errado. Mas... E é isso. E a gente vive nessa matéria, acreditando que a matéria faz com que eu me torne melhor, quando na verdade é o inverso. E não é uma apologia a não ter a matéria. Óbvio, vivemos na matéria, precisamos da matéria. Pessoas muito ricas podem ajudar com a matéria e emprego de pessoas, a saúde de pessoas. Quantas pessoas fazem isso? Né? Então, a matéria é importante. Com certeza. Com certeza. Exato. E dando empregos. Quantos empregos ele dá? Fora isso também, né? E aí o problema, claro, dessa situação, né? A pessoa fala assim, mas ele não é uma pessoa perfeita. Sério? E tem algum aqui perfeito aqui na Terra. Então, quer dizer, só que a gente não pode escalar, né? Porque senão, é lógico que ele não é perfeito. E é lógico que outros não são. Até que tem uns que são muito ruins mesmo, né? Mas tudo bem. Mas eu sempre digo, né? Eu sempre falo e repito, ninguém é tão ruim que não sirva ao menos de mau exemplo. Né? Ele serve. Uma coisa ele serve. Então, o fato é, a missão dele é servir, tá vendo? Que ele não siga por aquele caminho. Ele está ajudando os outros. A caridade dele é mostrar o caminho errado. Mas o fato é que, a partir do momento em que a gente começar a despertar que a matéria não vai nos satisfazer em todos os momentos, eu acho que vai ser o passo mais fácil de
de fato, sentir o Cristo. Agora, essa interpretação que se dá na Bíblia, né, que Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo vão da agulha, né, do que um rico entrar. Primeiro que as pessoas pensam que é uma agulha, né? Agulha. Daí você fala, então nenhum rico vai entrar, né? Não é. A agulha é aquele vão menor da porta, né? Que tinha nos castelos, nas cidades, muradas e tal. Tem a porta e tem aquela portinha pequena. Então dá para passar um camelo, né? Fica apertado, mas é mais fácil passar um camelo ali do que o... E não é que o rico não vai entrar, porque, de fato, se a gente for pegar o poder que a riqueza nos dá e a sensação de sermos melhores que os outros, porque quando a gente vê as atitudes de muitos bilionários, é que realmente eles estão para aquém da lei. Quer dizer, eles se comportam como se tivessem, né? Não que eles estejam. Então, é como se a lei não os atingisse. E nós que, no meu caso, por exemplo, eu que não sou nem milionário, que está bilionário, né? Como nós ainda não somos evoluídos o suficiente para compreender que nós temos que cumprir a lei, porque isso é o certo a fazer, nós temos medo do quanto custa não cumprir a lei. Né? Então, a gente tem que ver, porque às vezes a gente já está julgando o cara que faz aquilo, mas a gente só não está fazendo porque a gente não tem o dinheiro que tem. Tem que ver isso. Esse é o cuidado. Estamos cumprindo a lei porque nós achamos, lei, estou dizendo do ponto de vista, porque nós acreditamos que isso é o melhor a fazer, ou estamos cumprindo porque temos medo da punição? Porque o bilionário não está cumprindo porque ele não tem medo da punição. Isso. Mas a gente não está fazendo por quê? Porque se a gente fosse bilionário, a gente estaria fazendo a mesma coisa. O erro mesmo. Esse é o erro mesmo. Tem que olhar. Entendeu qual é o ponto? Não que seja. E é por isso que às vezes a gente cai do cavalo, porque vem bilionário, aí quando vem já está fazendo o que criticava no passado, porque não era. Então tem que ter cuidado. Então, assim, a gente tem que meditar profundamente sobre isso, porque eventualmente a gente só não tem um bilhão. E a gente está no mesmo... Ah, não, fora isso. Esse é o ponto das meninas que elas vão ter. Vocês são muito melhores que a gente, mas vocês têm alguns pontos que vocês perdem para a gente. Nesse ponto, perde. Vocês competem entre vocês, nós não. Chegar dois caras com a mesma camisa, não sei o que legal, você comprou o mesmo lugar. Nada, que nada, homem é vaidoso, fica lá. Vocês não competem com os materiais, né? Agora, por quem tem o melhor carro, quem tem a melhor mulher, quem tem várias coisas que eu não vou citar aqui. Vou pensar no que você está falando. Vou pensar no que você está falando, mas é isso, sim, falando de maioria. Tá bom, eu vou pensar no que você está falando. Eu posso dizer que eu acho que não. Não, Não, e não existe essa questão de gênero. Na verdade, é só uma brincadeira, né? Não existe. O gênero, ele varia de acordo com o processo evolutivo e com a encarnação, né? E que não existe isso, mas que é tão bonitinho ver desde pequenininho vocês competindo, que eu tenho 2 filhas, e ó, desde pequenininho assim, pelo menos as 2, né? Não posso falar. É bonitinho. Então. Bom, brincadeira. Vamos lá. Então, mas o fato principal aqui, acho que a gente se dá conta de que, a partir do momento que nós demos o devido valor à matéria, mas sem colocá-la muito acima daquilo que ela tem. Isso não que significa, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter... Tá tudo certo. Não tem problema nenhum.
Nós vivemos na matéria. Aliás, o Livro dos Espíritos é fantástico nesse ponto. Você tem daquilo que é necessário, você tem daquilo que você precisa, está tudo certo. O problema é quando... Você quer o carro novo para quê? Para o seu conforto, para a sua família? Claro! Ou quer o carro novo para mostrar para o vizinho, para dar inveja. Eu acho que é esse que Claro, claro. Mas tudo está no foco, né? Tudo é intenção. Você vê que... Agora, qual que é o foco? Você vê que Mateus, a intenção dele era boa. Ele tinha intenção boa. Só que ele estava com o foco errado. Né? Tanto que Jesus falou assim, Deus, vamos lá. Vamos começar de novo, né? E você vê como Jesus, ao colocar, para mim foi muito significativo esse Humberto, porque não tem para que ele colocou a mão no ombro. Porque aquele negócio assim, vem cá. É um pai falando assim, é um negócio assim, de pai. Vem cá. Deixa eu te explicar. É o mestre educador. Então, e que ele coloca isso de uma forma tão inteligente, paternal, porque ele podia falar, está tudo errado. Se fosse eu, a minha arrogância, eu ia virar para Mateus. É isso. Você vê? E quando se imagina Jesus, que é o espírito mais evoluído que já passou, ele tem essa paciência. Por quê? Que alguém teve com ele. Né? Porque ele já passou disso. Ele já passou. Ele sabe. Né? Ele sabe que a dureza de coração não é fácil, não vai ser da noite para o dia. E que nós somos treinados muitas vezes, né? Somos treinados no machismo, somos treinados no preconceito, somos treinados em várias coisas, e que isso é muito difícil de mudar, precisa de uma consciência, né? Acho que todos nós, a minha avó, por exemplo, que me amava, mas ela era extremamente machista, porque a sociedade do seu tempo era assim. Minha avó, um dia que eu levantei para lavar a louça, ela chorou. Ela chorou, ela não acreditou que eu ia levantar para lavar a louça. E aí a minha mãe virou assim e falou assim, mãe, por que você está chorando? Coitado, tão magrinho lavando a louça. Como ela não tinha razão, eu era magrinho. Não pode ser agora, né? Mas naquela época eu era. Você pode falar que ela chorou de emoção. Não, chorou porque ela não acreditou. Não, ela não acreditou que eu poderia. Eu ia levantar e lavar a louça. A minha avó, com 3 anos, eu tinha 5 anos, ela achava que eu era doutor. Fazia o trabalho. Só porque eu ia ser doutor um dia. Eu nunca levantei, eu nunca mexi um café na minha vida. Nunca. Minha avó sentava, eu sentava à mesa. Minha avó colocava o café, botava o açúcar, aí eu sentava, ela preparava o meu pão, botava e tal, só faltava. Mas isso quando eu era pequenininho, devia ter uns 14, 15 anos. Nunca preparei um prato na minha vida. Não, claro que eu faço. Mas aí é o amor. Eu nunca saía amassado. Se eu estivesse saindo com a camisa amassada, ela me fazia tirar para ela passar a camisa. Mas é porque foi criada desse jeito. Eu quero dizer o seguinte, aí eu fui criado desse jeito. Hoje eu tenho uma transformação. Porque é óbvio que a gente vê, e graças a Deus, um monte de mulher na minha vida. Eu sou um escravo lá em casa. Não tem problema. Tá tudo certo. Não, e arrodeado de mulher, mas tem que perder todo. Mas é o passo, né? É o passo. Você imagina que se eu, na minha geração, eu teria... E nada. Só eu, quando vou lá, ajudo ele bastante. Não deixa. Não, e faço com muito gosto. Faço o que a minha... Vê como a questão não reside. Porque minha avó não fazia isso porque ela era machista. Ela fazia também porque ela foi criada desse jeito. Mas ela fazia isso porque ela tinha sentimento de servir. Tudo bem que ela só tinha a mim, os meus irmãos ela não fazia, né? Então, quero servir mais eu do que os meus irmãos. Então, ela tinha. Não, pelas 2 avós. Então, e aí, o que acontece?
hoje eu faço isso transmitindo esse amor, em servir. Não é o que a gente pode tirar do foco. Sim. Eventualmente era uma coisa que tinha um vínculo da sociedade machista e tal, que óbvio que não pode acontecer, que está errado, mas como é que eu vou convencer ela que veio daquela geração, né? E depois você pode transmitir, converter isso em sentimento, em amor, em servir. E faço isso com muito gosto na minha casa, sirvo todas as pessoas. E vão lá com muito, muito carinho, com muito gosto. Né? E o legal também que eu achei em Humberto de Campos é no final Jesus dizer, né, aos apóstolos, bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que é isso que precisa. Eu acho que é por isso que a gente vê vidas e vidas, né, repetidas. Porque a gente sabe que é bom ser bom, mas quando a gente chega aqui, fica, né, fascinado, e a depender do contexto que veio, porque vem as provas, né? É porque a gente precisa entender o caminho, mas assim, de uma forma mesmo que isso se repita em muitas vidas. A gente vem de várias situações, em várias classes sociais, doente, capenga, né? com inteligência, sem inteligência, mudo, falando, e não desvia, e não desvia. Então, é duro, é uma prova gigantesca. A gente tem que... Por isso que eu acho assim, uma bênção a gente ter sido assim, jogado no espiritismo e ter aceito, porque às vezes as pessoas não aguentam, né? Procura, eu vejo hoje, ainda no tempo de hoje, eu recebo ligações de pessoas assim, vem cá, eu estou passando um problema, mas aí vocês ajudam, né? Eu disse, não, a gente ajuda com o ouvido, e você ajuda na sua transformação, se transformando e melhorando. A gente lhe dá o caminho, porque eu também estou nele, você vai adorar, é um caminho florido, é um caminho gostoso, é um caminho que nos encanta, mas cada um tem que abraçar. Né? Eu não posso abraçar. Eu digo, não posso abraçar o seu caminho, você tem que abraçar com ele, eu vou abraçar o meu e a gente vai. E você vai ver um bocado de gente indo também, cada um segurando sua estradinha. Agora é cada um fazendo por si. Nem a mãe faz pelo filho, nem Deus faz por nós, nem Jesus, né? Então, é um caminho. Se você quiser seguir, sim, mas eu vou achar a solução do meu problema e tudo assim, está no seu caminho. Eu não conheço seu caminho. Quer vir compartilhar seu caminho com a gente? Eu acho que a parte mais difícil do espiritismo é quando a gente sai do mágico e cai na realidade, né? Que você fala assim, não, eu vou lá no centro espírita que vai ter o espírito que vai resolver o meu problema. Não, o que mais acontece é assim, e aí quando você sai dessa mágica, né? É a pessoa ter uma leve melhora na sua situação, a primeira coisa que faz é sumir. E aí só volta depois que dói outra vez. Então, e você não pode convencer, você não pode, não tem nada que a gente diga, possa dizer, que faça, entendeu? É ainda uma coisa que é cada um... mágico, né? A gente ainda deve estar depositando na mágica, né? E depois, quando a gente cai na realidade, o espiritismo tem essa realidade dura, né? E acha assim, não, eu posso segurar a vida, eu posso segurar a minha, do meu marido, dos meus filhos. Não posso, não pode, ninguém pode. Nem Deus segura. Então, essa liberdade que o ser tem de caminhar é grandiosa, mas também pode ser desastrosa e pode ser um sucesso. E pode ser o meio termo, né? Então, quando você vê a pessoa caminhando por desastre, é triste ver. Mas o que é que você vai fazer? Só orar. Só o que a gente pode fazer. Né? E aconselhar enquanto tem proximidade, mas quando um adulto, uma pessoa já dona do seu nariz, a gente não pode dizer nada, só pode orar. Mas que é bom essa convivência com a dor e com a luz, é ótimo, porque aí você já não quer mais a dor para você. Isso é muito pessoal. E quer a luz. E aí vai atrás e faz sacrifícios, e faz, né? E sofre, mas sabe que tem a luz ali. A luz está aqui, a luz está aqui. Então, isso eu acho assim, muito consolador. Você sair da vida
doente, atropelado, seja lá, o bicho explodiu no ar, seja qual seja, a gente não sabe qual é o tipo de desencarnação, né? Eu acho que a gente vai igual a passarinho, né? Assim, voando, eu acho, porque a gente tá, né? Mas eu acho a parte tão linda, por outro lado, do espiritismo, quando você sai dessa mágica, né? Porque a gente chega achando, eu gosto daquela analogia de Cristo nos levando a Jerusalém, né? A Terra Prometida, Canaã, né? E a gente entra muitas vezes em qualquer religião, no espiritismo principalmente, achando que vai ser um passe de mágica, que Cristo vai nos colocar lá. Não é. E quando a gente descobre que a gente vai ter que caminhar até lá, é a parte dura. Mas tem a parte mais bonita de tudo isso, é que quando a gente descobre também que Cristo vira e fala, eu vou estar do seu lado. E quando a gente fala, conte comigo, com certeza está. Uma coisa que me encantou... Essa é a parte que é linda. E vem me encantando assim, há alguns anos, é quando eu vejo os jovens virem tomar passe, e eu vejo alguns jovens que eu vi chegarem aqui, muito pequenos, com muitos problemas, né? Aparentemente, muitos problemas profundos. E eu vejo hoje esses mesmos jovens assim, tendo uma postura iluminada, né? Principalmente quando estão na sala de passe, que eu digo, meu Deus, essas coisas você deixou aqui para a gente presenciar, para a gente ver, sentir, né? E ver como a estrutura, mesmo pequena, mesmo com parcos recursos, né? Tanto nossos adultos como, né, da casa, de tudo, como dá certo, porque os espíritos fazem a melhor parte. A gente faz a pior, porque não sabe de nada, não sabe como atingir, mas faz com o coração, né? Então, eu acho que todo trabalhador da casa espírita, nós somos muito incapazes em muitas coisas, mas o coração fica ali tentando, né? Tentando, a nossa mola de trabalho. E quando você vê assim a coisa ir dando certo aqui, ali, acolá, menina, isso é demais, é demais. Por isso que eu penso assim, por menos que a gente consiga durante a encarnação, não vai sair ninguém mais 0 a 0. Não tem como. Quando a gente tem contato com a luz, é muito difícil, né? A gente pode não ter, não deixar, nem querer usufruir dela como um farol, né? Mas a gente ainda cobre aqui, mas tá pegando. Estamos dentro da umbrella de Deus aí, estamos nesse bloco, né? Bem-aventurados os que ouvem e compreendem, ou ainda não bem compreendem a palavra de Deus, como Jesus disse. Essa também é uma bem-aventurança. Porque é uma tentativa que nós, espíritos frágeis, ainda fazemos. E isso vale muito. Você vê, por isso que Jesus disse, ninguém está de fora. Mas aquele é torto, aquele é não sei. Ninguém está de fora. Se está perto, a luz vai pegar. A luz vai nutrir, né? Então, isso é muito importante, né? A gente ter certeza que nos demos, nem que seja uma noite, 1 ano, 2 anos, né? O tempo que a gente está se dando de viver sobre essa umbrella divina. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Né? Não é, professor? Né? Muitas reflexões para hoje. Hoje a gente vai dormir assim nas escolas de Humberto de Campos, levava, né, os seus alunos para...